Eu reconheço de longe aqueles maravilhosos versos de Drummond. Uma beleza, não é? Uma beleza. Aquele homem só falava com o coração. Coração. Se ele tivesse um coração, ele escreveria coisas de amor, menina. Um prazer conhecê-lo. Prazer. Você conhece algo de Drummond? Sim, conheço sim. O Homem das Sete Faces, algumas poesias e o Gaúcho. 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 Oh, Dorinha, temos outro letrado como você. Então você conhece algo da terceira fase de Drummond? Conheço sim, mas toda a minha vida eu achava que esses poemas que vocês declamaram eram desta época. Boa, caraca. Você já fala como se conhecesse há muito tempo. Meu Deus. É assim. Deixa a brincadeira. É. Olha aqui, Luizinho. Sim. Aquela, uma face longa. E o poema que nós declamamos está no livro Lição de Coisas. Foi uma fase de frustração, porque a guerra mundial ainda estava quente na mente das pessoas. E essa guerra nos definiu para sempre. Sim, eu lembro. Meu pai sempre me falava que os homens que tinham voltado da guerra tinham muitos problemas para se comunicar coisa alguma desse acontecimento. Sim, por isso, ele sempre tentava escrever sobre esse carecimento de comunicação em seus poemas. Seus poemas? Meu Deus. Então os homens voltaram a se dizer palavra alguma? Dorinha, não tanto como não falar, mas aquele momento marcou o mundo inteiro. A bomba atômica não destruiu o mundo, mas destruiu nossa ideia de mundo. Verdade. Meu Deus. Então, por isso, ele escreveu o fácil pela ironia da comunicação e o míssil pela guerra acontecida. O fácil do fóssil, o míssil do físico. Você pode ficar lá? Pois, pode. Podemos compartilhar a mesa? Tá. Obrigada. Podem ficar aqui se vocês quiserem. Obrigada. Obrigada. Luizinho, Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Jorge. Tudo ótimo. Tudo ótimo. E Vimar, você que veio de Minas aos 15 anos, o que sentiu quando chegou ao Rio? Foi uma experiência dificílima, porque as pessoas são muito diferentes. Tem outro jeito de viver a vida. Foi como se eu viesse do campo ao carnaval da cidade. Dorinha, poderia por favor trazer 3 xícaras de café? Continue. Meu avô sempre dizia que Carlos Drummond escrevia em seus poemas de Minas. Lembrem aquela poesia Confidências da Virada. Para mim tem muitas lembranças. Alguns anos de muita vida, principalmente na segunda vida. Por isso sou triste, orgulhosa de ver. Hoje sou funcionário público e da vida é apenas uma fotografia na parede. Você está como aquele poema de Drummond, O Homem e seu Carnaval. Uau. Imagina Drummond, sua primeira vez festejando o Carnaval do Rio. Deus me abandonou no meio de energia, entre uma baiana e uma gypsy. Estou perdido, sem olhos, sem boca, sem dimensões. As fitas, as cores, os barulhos. Passa por mim sem raspão. Pobre poesia. Dorinha, um cafezinho. Também outro sobre a vida cotidiana. Além disso, bueno, ele escreveu sobre outras linhas temáticas, como as famílias, os exercícios lúdicos, enfim, uma experiência e o reconhecimento amoroso que representa em quadrilha. Que beleza! Dessa quadrilha? João amava Teresa, Que amava Raimundo, Que amava Maria, que amava Joaquim. que amava a Lili. que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes. Que não tinha entrado na história. E essa poesia tornou-se muito popular e Chico Buarque fez uma recriação dela em sua canção Flor da Idade nos anos 70. É
passava o tempo todo escrevendo poemas durante as aulas de português. E o professor ficou irritado. Então, numa briga, Drummond lhe disse que ele não sabia nada de português. Muito interessante, professor. Mas eu tinha ouvido que o filho dele morreu quando ele era pequenino. É verdade. O coitado só viveu apenas meia hora. E Drummond escreveu um poema para ele. Eu lembro que diz mais ou menos assim: eis que acode o meu coração e oferece como uma flor a doçura desta lição, dar ao meu filho o meu amor. Que triste. É muito triste. Mas, professor, o que as pessoas dizem que o poeta representa o modernismo? Os poetas modernistas deixaram atrás as metrificações fixas e as rimas e começaram a utilizar o verso livre. Isso quer dizer uma linguagem simples e acessível para todos. O mais importante foi que ele entrou em contato com um grupo modernista de São Paulo, o que deu passagem ao poema famoso No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Inspirou ali da Morinha para cantar. Mas o caminho foi um dos mais polêmicos. Eu acho que foi porque lá naquela época ninguém tinha falado de um objeto sem vida, como uma pedra, um poema. Pois sim, Andrade, o poeta, ele escreveu coisas muito originais para seu tempo, mas no fim da sua vida, ele só viveu para sua adorada filha, Maria Julieta. Sim, ela era seu maior amor, tanto que ele morreu uns dias depois dela. Sim, Triste. é triste. Meus parabéns para todos vocês pelo projeto. Obrigado. O Drummond é um dos poetas brasileiros mais traduzidos no mundo. Vocês conseguem nos seus livros em 13 línguas. Em espanhol, em italiano, em alemão, em chinês, mesmo até em latim. Ele era um gênio. Era assim. Eu concordo com uma coisa. Ele falava de uma maneira que ninguém mais fazia. Eu lembro de um poema muito legal que diz, acho que é: tenho razão de sentir saudade, tenho razão de te acusar. O culpado implícito. Querida, você não pode falar desse jeito. Você tem que entender que não está lendo um artigo de um jornal de São Paulo. Você está tentando declamar um poema de Drummond, né? Eu concordo com Fred. Lembre que quando o poeta escreve, ele escreve para ele mesmo e pensando nos seus sentimentos nesse momento. Para declamar um poema, vocês têm que senti-lo e entendê-lo. Certeza, rapaz. Se você, então, quer entender o que Drummond está tentando falar nesse poema, primeiro você tem que se perguntar por que ele escreve e para quem ele escreve, né? Aquele poema não é de desamor. Sim, eu li que foi dedicado a um amigo e companheiro de geração, Pedro Nava. Pedro Nava? Sim, Pedro Nava, eu li isso. Pedro Nava. Ah, pessoal, todo mundo sabe que Pedro Nava morreu por chantagem. O mesmo que aconteceu na minha novela das 9. Cidinha, você não tem outra coisa melhor que fazer? Sim, chefe, eu estou limpando. Mas hoje realmente está certo. Porque Drummond, Pedro Nava, foi um rapaz de Drummond. Mas foi alguém para quem ele reclama seus versos, né? Gente, estou na hora, eu tenho aulas, tenho que ir embora. Mas Obrigado, então. Obrigada, professor. lembrem a sabedoria popular. Cada macaco no seu galho. Eu vou tentar a carona. Tchau, tchau. Posso pegar a cadeira, né? Então, Fred, como você declamaria o poema que eu... Mas, Jenny, se você quiser, eu posso declamar. Mas a Cádia, você gostaria de declamar comigo? Nossa, tá? Eu vou chegar a cara. Com licença, desculpa.
Dorinha, Check, check. eu preciso do meu livro do irmão, não? Ai, meu Deus. Tá, gente, pessoal. Eu preciso também. Mas, Arcádio, este é um livro de Drummond. Eu vou dar para você. Você não vai ler um poema. Não? Você vai tentar declamar. Tá bom? Página? Tá. Mas, antes de falar, eu vou pedir para você e para a pessoa da sala que tentem pensar como Drummond. Imaginem que vocês tenham perdido uma pessoa de um jeito não previsto. Lembrem-se da raiva e do descontento que poderiam ter sentido, não? Então eu vou falar. Diz assim: tenho razão de sentir saudades. Tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste e sem te despedires foste embora. Detonaste o pacto, detonaste a vida geral. Acumula a licença de viver e explorar os rumos de escuridade. Sem prazo, sem consulta, sem provocação. O limite das folhas caídas, na hora de cair. Antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. O que poderias ter feito do mais grave do que um ato sem continuação? O ato em si, o ato que não usamos, nem sabemos usar, porque depois dele não há nada. Tive ocasião de sentir saudade de ti, de nossa convivência e falar às camaradas. Simples apertar de mão, pois modulamos sílabas conhecidas e banais, que dão sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. Sim, acuso, porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer poder te indagar. Por que fizeste? Por que te foste? Muito legal, Fred. Obrigado, então. Eu não entendia esse poema porque eu ainda não perdi alguém tão cercano. É isso, meu querido Jane. O que acontecia é que para Drummond, as lembranças eram o melhor jeito para manter sempre perto as pessoas especiais. Assim como esta garotinha aqui. Querida, eu concordo com vocês também. A vida é uma só e é assim como temos que tentar viver, aceitando as coisas boas e não tão boas que ela tem. Para mim, os prazeres da vida são as melhores lembranças. Amores vividos com um garotinho como aquele lá, qual gostaria de dedicar um poema. O chá é cama para amor urgente, amor que não espera para ir à cama. Sobre o tapete, o duro piso, a gente compõe de